A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. E você está assistindo a Bíblia Responde. A nossa pergunta do dia é: qual é a relação entre o batismo no Espírito Santo e o dom de falar em outras línguas, ou falar em línguas estranhas? Primeiro eu vou falar o que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é a capacitação que Deus dá ao crente para que ele tenha ousadia e intrepidez para anunciar a palavra. O batismo no Espírito Santo é uma ferramenta que Deus dá para nos capacitar. A evidência do batismo no Espírito Santo é o ato de falar em línguas estranhas, o dom de variedade de línguas. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tem uma lista dos 9 dons espirituais. Desses 9 dons espirituais, versículo 10 vai dizer que há o dom de variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Primeiro eu quero falar sobre o que não é o dom de variedade de línguas. Há quem diga que o dom de falar em línguas estranhas seria a habilidade de falar outras línguas daqui da terra. Inglês, espanhol, italiano, francês, grego, hebraico, ou qualquer que seja a língua. Isso não é batismo no Espírito Santo. Isso não é dom de falar em línguas estranhas. Eu vou usar um texto bíblico que vai comprovar isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Só essa primeira parte do versículo deixa bem claro. Falar em línguas estranhas não é falar nenhum idioma terreno. Isso daí a gente pode aprender no curso de inglês, no curso de espanhol, no curso de línguas. Falar em outras línguas é algo sobrenatural. Paulo disse: quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Paulo é bem claro em dizer: não é para homens, é só para Deus entender. E fala em mistérios. Ninguém consegue entender o dom de línguas, a não ser aquele que tem um outro dom, o dom de interpretação. Para aquele que tem um dom de interpretação, ele consegue ouvir as línguas estranhas e consegue traduzir ou interpretar essas línguas. E o dom de línguas estranhas, combinado com o dom de interpretação, se torna semelhante ao dom de profecia, que fala e interpreta o que está falando. A Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas, ele só edifica a si mesmo. Ele está falando em mistério, só ele e Deus. O que não é o dom de falar em línguas? Falar em línguas estranhas também não é a língua dos anjos. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, nada seria. A língua dos anjos é diferente das línguas estranhas, até porque o diabo um dia ele foi um anjo. O diabo ele consegue entender qualquer idioma que um anjo fala, mas aquele que fala em línguas, o diabo não consegue entender, o demônio não consegue entender. Ninguém entende, homem nenhum entende, a não ser Deus, porque fala mistérios com Deus. 1 Coríntios 14, 2. A não ser aquele que tem o dom de interpretação de línguas. Eu vou mostrar na Bíblia que o batismo no Espírito Santo é sempre evidenciado, é sempre seguido pelo ato de falar em línguas estranhas. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a terra pela primeira vez. A inauguração, a descida do Espírito Santo. Versículo 4 vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, imediatamente após o batismo do Espírito Santo, vem o dom de falar em línguas. Atos 2, 4. Outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, 45 e 46. Vai dizer: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ao cair o Espírito Santo, eles foram batizados. 46, melhor dizendo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. 46 vai dizer: pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então, logo após o batismo, há o ato de falar em línguas estranhas. Outro texto para finalizar, Atos 19, versículo 6. Diz a Bíblia assim:
Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, de novo, batismo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Batismo seguido do ato de falar em línguas. Então, sempre na Bíblia que alguém é batizado no Espírito Santo, é seguido pelo dom de falar em línguas estranhas. O dom de falar em línguas estranhas é uma confirmação do batismo no Espírito Santo. Então, isso responde à nossa pergunta. Essa é a relação entre batismo no Espírito Santo e o dom de falar em línguas estranhas. Quem é batizado no Espírito Santo, necessariamente, vai falar em línguas estranhas. Isso encerra a nossa aula de hoje, nosso assunto. 1 Coríntios 14, 2 é um texto que não nos deixa margem para ele. Falar em línguas estranhas não é um ato humano, é algo sobrenatural. Atos 2 vai dizer que aconteceu o inverso do que aconteceu na Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, Deus ele vai dividir as línguas e um não consegue entender o outro. Mas em Atos 2, das muitas línguas, Deus ele faz cada um se entender. Aconteceram 2 milagres, em quem falava e quem escutava. Quem falava, falava apenas uma língua estranha, mas quem escutava, cada um escutava no seu próprio idioma. Essa foi a inauguração. Então isso responde à nossa pergunta de hoje. Hoje nós ficamos por aqui. Você que tem dúvidas, você que quer enviar perguntas, você pode nos enviar através do nosso e-mail e através do nosso Facebook, que está aparecendo aí na sua tela. Então por hoje é só. Segunda-feira que vem tem mais, semana que vem tem mais. Fiquem na paz de Cristo.